Muito bom nós podermos estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui nessa manhã. E eu vou pedir agora a atenção de todos para esse momento, para a gente receber a palavra. Tá? Então é importante que você esteja muito atento para receber a palavra do Senhor. Numa das visitas que eu fiz esta semana, eu estava conversando com um casal aqui da comunidade, um senhor, uma senhora, e eles começaram a expressar para mim uma preocupação com as pessoas, com as famílias de um modo geral. Partindo da família deles, dos filhos, dos netos, e de todas as dificuldades que eles têm enfrentado, de todos os problemas, porque a gente tem sido atacado por problemas que vêm de todos os lados. Financeiro, familiar, profissional, são os problemas de fora, são as dificuldades de dentro. Algumas coisas que no nosso coração ainda não foram tratadas, vêm à tona e muitas vezes nos prejudicam agora. Então, é um momento de grandes desafios para a humanidade, é um momento de retomada. E eu tenho orado muito a Deus e pedido uma orientação para Deus, para o tema da nossa igreja do próximo ano. Porque nós estamos diante de grandes desafios ainda, que precisamos vencer, e ao mesmo tempo, nós precisamos retomar a nossa vida, o nosso caminho, olhar para frente. Então, é um tempo de grandes desafios. E uma das pautas da nossa conversa, na tarde desta semana com aquele casal, foi justamente sobre continuar. Continuar. E na minha leitura da Bíblia, eu gosto sempre de ter um tempo para ler a Bíblia. E ler a Bíblia não para pregar, mas ler a Bíblia para alimentar o meu coração também. Numa das leituras, Deus falou ao meu coração sobre a determinação para continuar. Depois, no outro dia, eu fui fazer uma leitura da Bíblia, que é um dos textos que eu mais gosto, que é 2 Coríntios. Eu amo essa carta. E novamente veio a mesma palavra: continuar. A determinação para continuar. E aí eu não quis que isso ficasse só para mim. Abençoa meu coração. E eu quero também que abençoe o teu. Porque eu acredito que essa preocupação daquele casal é a preocupação de muitos que estão aqui, de muitos que estão em casa. Continuar. Porque às vezes continuar não é fácil. Por isso que muita gente volta. Por isso que muita gente dá um passo para trás. Por isso que muita gente desiste. Por isso que muita gente corre para os vícios, corre para os encantamentos, corre para as ilusões. Porque a vida, enfrentar a vida, é preciso ter coragem. O pessoal do Ministério de Casais aqui, tanto os casal de líderes como os auxiliares, a gente conversando e eles falando de todas as dificuldades que enfrentaram e que enfrentam durante esse caminho. E eu fico pensando, ou a gente se acovarda diante das intempéries da vida, ou nós enfrentamos. Ou a gente se acovarda diante dos ataques do inimigo que não quer que a gente avance, ou a gente continua. Ou a gente permanece fiel e firme ao nosso chamado, à nossa missão, àquilo que fomos conduzidos por Deus para fazermos. Ou a gente desiste. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se é de Deus o teu projeto, se é de Deus o teu sonho, se é algo para abençoar a tua família e para a partir da tua família abençoar muitas pessoas, se é algo de Deus,
eu não iria dizer para você, meu conselho não seria para você desistir, mas para você enfrentar. E também não diria para você que vai ser fácil, porque não vai ser. Entendeu? Eu quero que a igreja entenda isso. Presta atenção, você que está em casa, você que está aqui, olha para mim. Não vai ser fácil. Você está entendendo? Eu vou dizer de novo. Não vai ser fácil. Ok? Não vai ser fácil. Nós termos a igreja que nós queremos, não vai ser fácil. Você ter a família que você quer, não vai ser fácil. O diabo não vai entregar de mão beijada para você, não. Ele vai resistir. O que você precisa entender é que ele já está vencido. Ele já está vencido. E se você está em Cristo, não há o que temer. Ele pode atacar de todas as maneiras que ele puder, mas todos os tiros dele não o atingirão. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ou nós cremos nessa palavra, ou não cremos. Deus está conosco. Ele é o nosso Deus, e Ele irá nos amparar em todos os momentos. Nós não podemos fazer, viu, Marta? Nós não podemos fazer como o povo de Deus que saiu do Egito e que no meio do caminho chegou para Moisés e disse: era melhor ter ficado lá. Era melhor não ter começado esse caminho. A vida só vale a pena se ela tiver um sentido. E todo sentido, ele traz enfrentamentos. Todo sentido que você der para a tua vida, você vai ter que lidar com os reveses. Porque cada escolha que você faz, cada sim que você dá, é um monte de não que você dá. Então, a partir do momento que eu dei um sim para Deus, a partir do momento que eu dei um sim para um projeto de Deus na minha vida, eu dei um não para um monte de coisa. Então, você que está aqui, e que está em casa, e que de repente está lutando com você mesmo, por conta das dificuldades e dos enfrentamentos, e em algum momento passa pela tua cabeça, porque passa pela minha também: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena prosseguir? Será que vale a pena retomar? Eu quero dizer para você que a vida só vale a pena se você for para onde você tem que ir. A vida só vale a pena se você fizer o que você tem que fazer. Se você direcionar a tua vida e o teu caminho para onde você tem que direcionar. Senão você não vai ter vivido uma vida que valeu a pena. Você pode ter ganho um monte de outras coisas, mas todas essas coisas não significam nada para você se você não está dentro de um propósito maior de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas está tão difícil, é tão difícil. E vai ficar talvez mais difícil do que está. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, e eu não estou fazendo isso para te desanimar, eu estou fazendo isso para te encorajar. É que tem uma turma que vai ficando pelo caminho mesmo. Mas eu estou fazendo isso para te encorajar. Porque quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo outra coisa na vida dos filhos de Deus. Você consegue ver outra coisa quando você estuda a história de homens e de mulheres de Deus? Você consegue ver outra coisa se não luta? Eu não consigo ver. O que eu vejo é luta daqueles que são mais do que vencedores. Por isso que a Bíblia diz: mais do que vencedores. Você está entendendo? Então, quando eu olho para a Bíblia, eu quero usar 2 exemplos aqui. O tema, inclusive, que eu passei para o Paulo é 2 exemplos de determinação para continuar. Tá? Então, quero dar apenas 2 exemplos. 2 exemplos de determinação para você continuar. Por que eu e você devemos continuar? Nós temos que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e pegarmos como exemplo para nós os personagens que a Bíblia traz, para fortalecer o nosso coração e para que saibamos que vale a pena continuarmos. Por mais que você tenha decepção, ah, fulano me decepcionou, ciclano me decepcionou, isso vai fazer parte do caminho. Não tem como você andar com pessoas e não se decepcionar, até porque você decepciona muitas pessoas.
Então não tem como eu andar com um grupo de pessoas e não decepcionar essas pessoas em algum momento, e não ser decepcionado, não ficar decepcionado também. Então vai fazer parte. Então é possível que nesse caminho a gente enfrente algumas dificuldades, alguns reveses, algumas perdas ao longo do caminho. Mas ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente crê ou a gente para. Mas se você decidiu crer e confiar em Deus, se você estabeleceu que isto vai acontecer na tua vida e na tua família, e que você vai buscar essa bênção de Deus, então uma coisa que a gente não pode fazer é ficar com coitadismo, é ficar com vitimismo, é ficar esperando que alguém venha passar a mão na nossa cabeça e chamar a gente de coitado, é ficar com cara de dó, para as pessoas olhar para a gente e sentir dó da situação da gente. Isso só acontece com os miseráveis, porque aqueles que são filhos de Deus, eles são príncipes. Aqueles que são filhos de Deus, eles são herdeiros. Aqueles que são filhos de Deus, eles são conquistadores. E Deus nos levanta nesse tempo para a gente posicionar e para acreditar. Deus tem uma vitória para minha família. Deus tem uma vitória para minha casa. Deus tem uma conquista para fazer na minha família, no meu lar. Deus tem um renovo para trazer. Deus tem uma restauração para trazer. E eu vou buscar isso porque eu estou andando com Deus. E eu vou ver Deus fazendo isso na minha vida e na minha casa. A gente precisa se posicionar. Isso é importante. Isso é importante. Eu também. Sei que eu estou falando com pessoas aqui que são como eu. Todos nós somos seres humanos. Nós somos iguais. Eu também, de vez em quando, sinto uma necessidade danada que alguém venha e fique passando a mão na minha cabeça. Coitado do Maurício. Tão difícil a vida para ele, tão duro. Eu também tenho vontade disso. Também tenho vontade de gente que fica olhando para mim. Que dó, que dó. Ô, tadinho, que dó. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui, senta. Sabe? A gente tem isso, às vezes. A gente precisa acordar e olhar para a nossa vida e dizer: eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Eu preciso me levantar. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. 2 exemplos de determinação para continuar. Primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é a determinação de Jesus para continuar, apesar de toda oposição que ele sofreu. Jesus sofreu oposição o tempo todo. O tempo todo, desde o nascimento de Jesus até o dia da sua crucificação, Jesus recebeu a oposição. Quando era para Jesus nascer, mandaram matar as crianças, porque queria matar ele. Então já começou lá no começo. Ai, pastor, a minha vida tem tanta oposição. É porque Deus tem um grande projeto para você. Ai, pastor, eu enfrento tanta oposição, é tanta gente que se levanta contra mim. Ou é porque você está fazendo tudo errado, que você está vivendo uma vida que não é para viver, ou é porque você está fazendo tudo certo. Porque os medíocres têm menos oposição. Quem que recebe mais oposição? Ou aqueles que estão fazendo tudo errado, que daí quem está fazendo certo vai atrás dessa pessoa para tentar: eu não concordo com o que você está fazendo, está errado o que você está fazendo, isso não bate com os princípios de Deus, não bate com o reino de Deus. Então a pessoa que está fazendo tudo errado sofre oposição. Por quê? Porque as pessoas que querem o bem dela vão se opor às atitudes erradas que ela está tendo. Então toda pessoa que decide viver uma vida errada, eu vou viver uma vida errada, então vai ter oposição. Por quê? Porque toda vez Deus vai tentar abrir os meus olhos. E a outra pessoa que vai sofrer oposição é quem está fazendo tudo certo. É quem está querendo fazer tudo certo. Ele vai sofrer oposição também. Por quê? Porque se de um lado Deus não quer que o diabo destrua a tua vida e a tua família, por outro lado, o diabo não quer que a tua vida seja construída, seja reconstruída de acordo com a vontade de Deus. Ele não quer a prosperidade da tua vida. E aí ele fica mantendo todo mundo na mediocridade. Você já percebeu que a pessoa diz: eu estou cansado.
agora eu vou fazer o que todo mundo faz. Agora eu vou andar do jeito que todo mundo anda. Agora eu vou ficar normal. Tem gente que desiste do ministério. Ai, por que você desistiu do ministério? Ai, pastor, dá tanto trabalho. E quem falou para você que não ia dar? Quem que foi que contou essa mentira para você? Que ia ser só bênção? Porque não é? Ai, pastor, eu parei com o ministério porque eu não aguento mais, porque eu estou cansado. Meu irmão, imagina se Jesus pensasse que nem você. Você acha que ele tinha ido para a cruz? Porque Jesus enfrentou oposição o tempo todo. Então nessa manhã, eu quero fortalecer teu coração e dizer para você que você não está sozinho nessa coisa de oposição. Jesus enfrentou oposição. Todo mundo que se levanta para mudar algo, vai enfrentar oposição. Então, tanto quem está fazendo tudo errado, como quem está procurando fazer tudo certo, vai enfrentar oposição. E as pessoas que menos vão receber pressão são as pessoas que estão na mediocridade. São as pessoas que decidiram viver uma vida medíocre, serem medíocres. É pesada essa palavra, mas é importante. Porque ela chama você para a vida. Ela chama você para a vida. Jesus enfrentou oposição de todos os lados. Jesus enfrentou oposição da sua própria família. Chegou um determinado momento que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eles mesmos não concordavam muito com o ministério de Jesus. Não entenderam muito. Se opuseram de alguma forma. Os próprios discípulos que andaram com Jesus se opuseram muitas vezes ao projeto de Jesus. O mundo se opôs. Os governos, os poderes instituídos, os principados e potestades da época de Jesus se opuseram ao projeto de Jesus. Não teve caminho fácil. Como não tem caminho fácil, todo aquele que faz a vontade de Deus não tem caminho fácil. É por isso que fica bom. Sabe por quê? Sabe o que faz uma pessoa ficar boa? Os enfrentamentos. A luta, quando ela aprende. Quando ela está focada em tornar-se alguém melhor, cada pancada que ela leva torna ela melhor. Cada pancada que ela leva, cada circunstância que ela passa vai melhorando. Ela vai vendo onde que estão as falhas, ela vai vendo onde que ela tem que melhorar, ela vai vendo quais os relacionamentos que estão errados, ela vai vendo quais as pessoas que ela tem que se afastar, quais as pessoas que ela tem que se aproximar, quem que ela tem que abraçar, quem que ela tem que desabraçar. Ela vai percebendo, ela vai ajeitando a vida, ela vai se aprimorando, e aquilo que o inimigo fez para tentar destruir ela, acaba fazendo efeito contrário, porque torna ela mais preciosa, mais pura. Vai purificando, assim como o fogo, ele vai purificando o ouro. Assim a pessoa que decidiu viver essa vida extraordinária vai sendo purificada ao longo da vida e do caminho. Jesus enfrentou todo e qualquer tipo de oposição. Olha o que diz a palavra de Deus. Pode colocar o texto bíblico para mim aí, Paulo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 13, versos 32 e 33. Olha só, olha a palavra de Jesus aqui. Eu gosto muito nessa versão da NVI. Ele respondeu. Jesus está respondendo, Jesus que está respondendo aqui. Jesus respondeu: vão dizer para aquela raposa. Quem que era a raposa? Pilatos. Vai dizer para aquela raposa que eu continuarei expulsando os demônios, curando o povo, hoje e amanhã e no terceiro dia eu estarei pronto. Olha que palavra forte de Jesus, gente. Diante da oposição que ele recebeu, vão dizer para aquela raposa que eu continuarei expulsando os demônios, eu continuarei curando o povo, hoje e amanhã e no terceiro dia eu estarei pronto. Pode colocar o outro verso. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Eu cumprirei e gastarei a minha vida dentro desse projeto de Deus. É isso que ele está falando. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não tem como eu morrer fora de um projeto que Deus tem para a minha vida. Eu não vou fugir. Palavra muito forte, gente. Muito forte de Jesus. Vão dizer para aquela raposa
que eu vou continuar expulsando os demônios, curando os enfermos, restaurando vidas, eu vou continuar cumprindo o projeto de Deus, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer, e nada e ninguém irá me impedir. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã, e no terceiro dia as coisas estarão se cumprindo. E quando ele fala no terceiro dia, ele já está falando da ressurreição. E ele diz: eu não vou sair de Jerusalém, ou seja, eu não vou sair do projeto, eu não vou sair do foco, eu não vou sair do propósito de Deus para a minha vida. Tem uma cruz no centro do propósito de Deus para a minha vida. É essa cruz que eu vou abraçar. Essa cruz que eu vou abraçar. Porque reino de Deus não é lugar de covardes. Reino de Deus é lugar de pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida, a entregar o seu caminho para o Senhor. Nós não estamos desfilando no mundo, nós estamos marchando. Nós não estamos aqui para ficar olhando paisagem, tirando fotografia. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para zelar. Nós estamos aqui para cumprir um propósito maior de Deus para a nossa vida. E foi por isso que Deus nos plantou e nos colocou nesse lugar. Pastor, eu estou recebendo muita oposição. Bem-vindo ao mundo daqueles que fazem a diferença. Porque se a oposição que você está recebendo não é porque você está escolhendo o pior, então você está no lugar certo. Está tudo bem, é assim mesmo. Pastor, mas vai passar essa oposição? Vai passar quando aparecer uma outra pior. Aí essa aí passa. Quando esse aí ficar café pequeno, aí... gente, estou querendo animar vocês. Sabe, quando essa aí passar, vem outra. Porque a vitória é grande, gente. Não tem vitória grande com gigante pequeno. É desse jeito, entendeu? Eu estou fortalecendo teu coração. Agora, gente, presta atenção, olha para mim. Sabe o que tem que estar no teu coração? Sabe o que tem que estar no teu coração? Olhem para mim aqui. Sabe o que tem que estar no teu coração? É o que estava no coração do nosso Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está no controle? É Deus. Quem é o Senhor? É Deus. Quem é o Senhor dos exércitos? Jesus é o Senhor dos exércitos. Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da história. A minha vitória é vitória em Cristo. A minha vida é vida em Cristo. Eu não preciso temer. Porque o que se opõe, não se opõe contra mim. Se opõe àquele que eu sirvo. E ai daquele que se opõe àquele que eu sirvo. Porque você não se levantou contra mim. Você se levantou contra o meu Deus. Jesus estava vivendo humanidade aqui. E quando o diabo se levantou contra Jesus, não se levantou contra Jesus. Se levantou contra um propósito eterno do Pai. Então, se eu tenho consciência de que este projeto que eu tenho na minha vida é um projeto para abençoar, é um projeto de Deus, é um projeto que não é egoísta, que não pensa só em mim. Se eu tenho certeza de que esse chamado de Deus é para a minha vida, eu vou fazer. Se eu fui chamado para o ministério de cuidar de criança, se eu fui chamado para o ministério de cuidar de jovens, se eu fui chamado para o ministério de cuidar de casais, se eu fui chamado para o ministério de orar e interceder pelas pessoas, mas você vai mexer com coisa muito feia. Eu não tenho problema. Qual que é o problema? Foi para isso que eu vim. Foi para isso que Deus me separou. E se precisar eu vou. E o diabo está perdido, por quê? Porque Deus está em mim. E a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra os escolhidos de Deus, contra a igreja de Cristo, contra aqueles que foram eleitos, separados por Deus. As portas do inferno não irão prevalecer. Quando que nós vamos entender isso? E quando a Bíblia fala sobre porta, a Bíblia fala sobre oposição. Porque o que é uma porta senão uma oposição para que você entre no outro cômodo? Cada porta é uma oposição. E a Bíblia diz que as portas não irão prevalecer.
A oposição não irá prevalecer. Eu pergunto para você, a oposição prevaleceu contra Jesus? Ah, mas a gente colocou ele na cruz, a gente colocou um monte de prego grande nele, a gente pendurou ele na cruz, as pessoas riram dele. Meu irmão, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Porque como Paulo vai dizer um pouquinho para frente, era necessário que eu passasse por tudo isso. Era necessário. Porque está dentro de um propósito maior do meu Deus. Ele é o Senhor. E não há nada que possa impedir o avanço da igreja. A igreja está avançando e nada pode impedir. Você está entendendo? Tremendo, né? Então a gente aprende, olha só, a gente aprende a continuar firme e não desistir, mesmo diante a oposição. Porque assim como o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, recebeu oposição, eu e você também iremos receber. A segunda lição, porque alguém pode falar, ah, mas era Jesus. A segunda, por isso que eu te trouxe duas, né? Porque uma é Jesus, mas eu trouxe outra para você. O segundo exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo. E a segunda determinação para a gente continuar é a determinação de Paulo de continuar apesar da dor. A determinação do apóstolo Paulo de continuar apesar da dor. Certo? Continuar apesar da oposição e continuar apesar da dor. Por que eu escolhi essas duas coisas? Porque são as duas coisas que mais fazem as pessoas desistirem. Sabe por que as pessoas desistem na maioria das vezes? Por causa da oposição. Sabe por que as pessoas desistem na maioria das vezes? Por causa da dor. São as duas coisas que mais fazem as pessoas desistirem: a oposição e a dor. Paulo sentiu dor? Muito. Você sabia, gente, que os teólogos, os estudiosos, eles dizem que o apóstolo Paulo, ele sofreu mais do que Jesus a dor. Ele passou mais tempo sofrendo a dor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi muito intenso ali naquelas horas. O apóstolo Paulo sofreu muitas vezes. Muitas vezes, ele sofreu muita dor. Ele não desistiu. Apesar de toda a dor que ele sofreu, ele não desistiu. Tem um texto da Bíblia que é tremendo, pode colocar para nós aqui, Paulo, que fala sobre essa determinação de Paulo de continuar apesar da dor. Olha só, 2 Coríntios 4:8. De todos os lados, de qual lado, meu irmão? De qual lado? Todos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha só, gente. O apóstolo Paulo não teve vida fácil. Ele tinha uma missão chamada, qual que era o propósito de Paulo? Que o evangelho saísse ali do mundo dos judeus, ali da cultura dos judeus, e que o evangelho alcançasse todos os povos da terra. Hoje, presta atenção, olha para mim, eu e você que estamos aqui, somos fruto do ministério de Paulo. Deu certo ou não deu? Já faz 2000 anos que isso aconteceu. Já faz 2000 anos que isso aconteceu. Deu certo ou não deu? Claro que deu. Porque eu e você somos fruto deste ministério, deste chamado de Paulo, de pregar para os gentios. Foi fácil? Não, não foi fácil. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, que quando ele passou pela Ásia, ali pela Frígia, por alguma região ali, ele diz que o sofrimento foi tão grande, presta atenção, que foi mais forte do que ele podia suportar.
a dor que ele sofreu, a tortura que fizeram com ele, foi algo tão sobrenatural que ele diz que foi mais forte do que ele podia imaginar, do que ele podia suportar. E ele diz: a graça de Deus me sustentou naquele momento. Tem alguém aqui que tem sentido dor por conta do teu chamado, do teu ministério, da tua oração, daquilo que Deus te chamou para fazer? Se tem sentido dor, não significa que está errado, não. Porque a gente aprende assim, né? Olha, se você está sentindo dor em alguma área do teu corpo, da tua vida, é porque de repente alguma coisa está errada. Só que quando a gente está vivendo dentro de um propósito de Deus, querendo mudar e transformar a nossa vida, a gente passa por dor. Porque crescer dói. Crescer dói. Um adolescente, por exemplo, quando ele está na fase de crescimento, quando ele começa a desenvolver, ele começa a sentir dores. São as dores do crescimento. Na vida profissional, você quer crescer profissionalmente, você vai enfrentar as dores do crescimento. Nós vivemos numa sociedade que não quer sentir dor. Tudo hoje é com anestésico, tudo hoje é com hipnose, tudo hoje é com, é com recursos para evitar o máximo as pessoas sentirem dor. E é por isso que nós nos sentimos tão fragilizados diante da vida e tão impotentes diante de algumas situações, porque nós não nos preparamos para sentir dor. Porque dor faz parte do processo da vida. Não tem como crescer, como amadurecer, como desenvolver sem sentir dor. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, ele diz assim: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas ele está falando? Cicatrizes. Das vezes que apanhou, das pedras que levou, das chicotadas que foram dadas nele. Ele traz no corpo as marcas de Jesus. Eu e você trazemos em nosso corpo as marcas de Jesus. Você vai encontrar algumas irmãs da igreja, se você olhar bem no joelho delas, você vai ver que elas têm marca. Tem irmãs que têm marca no joelho. Se você olhar no joelho dela, você vê que tem marca. Tem mãe que tem marcas no joelho. Do tanto que está ali orando e prostrada diante de Deus. Dentro de um propósito maior que tem. Deus está cuidando da nossa vida. Jesus sentiu dor? Sentiu. O apóstolo Paulo sentiu dor? Sentiu. Marinaldo e Amari sente dor? Sente. Sente. Você sente dor? Faz parte. Não tem, gente, a gente não vai conseguir atravessar esse caminho sem sentir dor. São as dores das circunstâncias, das perdas que a gente tem. Quem não sentiu dor aqui de uma perda nesses últimos 2 anos? É a dor das incertezas. É a dor das preocupações que ficam ali atordoando a gente. É a dor das decepções. É a dor dos nossos erros, das nossas falhas, porque é uma bênção quando um erro que você cometeu lhe causa dor. Porque a pior coisa dessa vida é a insensibilidade. A gente não ter mais a sensibilidade, não chorar mais, não doer mais na alma. Quando a gente olha para alguma coisa feia, para alguma situação horrível, e aquilo já não nos mexe mais, aquilo já não mexe mais com a gente, isso é preocupante. Quando você olha para uma família desestruturada e aquilo não dói em você. Quando você olha para um filho que está fazendo alguma coisa que não devia fazer, aquilo não dói em você. E você lida com aquilo como se fosse normal. Isso é preocupante. Porque esse incômodo que a gente chama de dor, ele é uma das maneiras que Deus tem de nos mover. De mexer com a gente. De nos fazer amadurecer. Eu quero terminar lembrando do Jó. Capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, falando para Deus, e
que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois da dor e de toda oposição, os meus olhos te veem. Porque o sofrimento, a dor, a luta me levou para mais perto de ti. E agora eu consigo te enxergar, eu consigo te ver. Eu quero terminar colocando para vocês algumas frases aqui, dentro desse processo. Como que nós podemos continuar? Como que nós podemos continuar? Primeiro, diga a Deus o que você está sentindo. Diga para Deus o que você... Pode deixar, Paulo, essas daí, tá? Eu não sei se eu passei certo para você. Diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Deus. Abra teu coração, se rasga diante dele. Pessoa que pode te ajudar. Diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Ele o que você está sentindo. Outra coisa. Deus já sabe cada emoção que você tem. Deus te conhece profundamente. E quando você conta para Ele, é muito mais uma maneira de você extravasar. Porque Deus conhece, Deus sabe. Deus conhece a tua vida. Deus entende os teus sentimentos melhor do que você. E Ele pode te ajudar nesse momento. Ele pode te fortalecer nesse momento. Deus entende os teus sentimentos melhor do que você imagina. E Deus, Ele ama te ouvir. Deus ama ouvir você. Ele ama te ouvir. Ou em 1 Pedro 5,7, você tem aí, Paulo? Separou? 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele, sobre Deus, toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu sei que tem pessoas aqui que têm enfrentado, você que está em casa também, pessoas que têm enfrentado muita oposição. Faz parte, não é que você está no caminho certo, às vezes não é porque você está no caminho errado, às vezes é porque você está no caminho certo, certo? Na maioria das vezes, se está no caminho certo, a oposição vai vir, tá? Se você está sentindo dor também, faz parte também. Não desista, continue firme, crendo e confiando. Eu creio que Deus vai dar a vitória para a igreja. Eu creio que a vitória é da igreja do Senhor. E Deus vai continuar cuidando de você por todo o caminho que você caminha. Tá bom? Ele nunca disse que seria fácil. Mas Ele sempre disse que você seria mais do que vencedor e mais do que vencedora. Você está entendendo, gente? Eu estou terminando agora aqui, olha para mim. Deus nunca disse que o caminho é fácil. Ele não prometeu o caminho fácil para ninguém. Mas Ele prometeu a vitória. Ele não prometeu o caminho fácil, mas Ele prometeu a vitória. Então saia daqui com essa consciência. Eu não terei caminho fácil, mas eu obterei a vitória. Isso é uma certeza. E às vezes a gente acha que é o processo que vai ser fácil. Não. O processo vai ser difícil. Mas a vitória é certa. Assim como foi na vida de Jesus, assim como foi na vida de Paulo, assim como tem sido na vida de muita gente que está aqui. Tem sido fácil? Se eu perguntar para o Claudemar e para a Carminha, tem sido fácil? Teve momento fácil? Não teve. Para o Rael, para a Leni, teve momento fácil? Não teve. Pergunta para quem está mais tempo na igreja. Antes de você firmar, virar membro aqui, pergunta, reúne alguém da igreja e diz, escuta, está fácil o caminho aí? Não, não está fácil não. Só que a gente vai chegar onde Deus falou que a gente vai chegar. Porque quem garante a nossa vitória é Ele. Nós somos mais do que vencedores. Nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória. Estamos caminhando, mas já temos a vitória.
E por que estamos caminhando? Porque a gente precisa melhorando. Porque cada circunstância está nos melhorando. Eu quero que você creia, gente. Creia. Tem gente que está com dificuldade de crer que a vitória é sua, que a vitória é da sua família. Sabe essa oração que você está fazendo? Você precisa crer que Deus te deu a vitória. A vitória eu tenho. Agora eu preciso encarar o caminho. Enfrentar a oposição, vencer a dor e alcançar o prêmio da minha soberana vocação. Porque eu sou um vencedor. E eu estou diante de uma comunidade de vencedores. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Entendeu? Então, o ânimo que eu quero trazer para você é esse. Presta atenção. O ânimo que eu quero trazer para você é esse. Não é dizer para você que vai ficar tudo bem, que vai ser tudo do jeito que você quer, que as coisas vão caminhar do jeito que você planejou. Não, não é esse ânimo que eu quero dar para você. O ânimo que eu quero dar para você é que a chegada tua é certa. A vitória tua nesse projeto é certa. Agora o caminho é luta. É luta. E quem não estiver disposto a lutar, vai ficar no caminho da mediocridade. Mas como a nossa vida é essa, vamos para o melhor lugar. Deus te abençoe.